Olá, eu me chamo Lara Santos, sou aluna da ESP-ESVAP e eu e meu grupo viemos apresentar o nosso projeto de pesquisa, cujo nome é Políticas de Saúde que o governo deve tomar com o intuito de melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência em Parnaíba. Eu sou a Maria Clara e eu vim apresentar a introdução do nosso projeto de pesquisa. Nós iniciamos com o conceito de deficiência, considera deficiência toda anormalidade ou perda de uma função e ou estrutura fisiológica, anatômica ou psicológica que ocasione desqualificação para o desempenho da atividade dentro do padrão considerado normal. Nós temos dois tipos de deficiências. A deficiência permanente, que é aquela que ocorreu durante um período de tempo suficiente para não permitir uma recuperação ou para ser alterada apesar de novos tratamentos. E tem também a incapacidade, que é uma redução efetiva da capacidade de integração social, necessita de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar. De acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde do Brasil, há cerca de 45.606.048 pessoas que possuem algum tipo de deficiência, ou seja, elas possuem algum tipo de impedimento de médio ou longo prazo de natureza visual, motora, auditiva e mental. De acordo com os dados do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2010, o Piauí possui cerca de 860 mil pessoas com algum tipo de deficiência. E na região da planície litorânea, são cerca de 60 mil pessoas. Ao longo da Constituição Federal de 1988, estão assegurados os direitos das pessoas portadoras de deficiência. Desde então, outros mecanismos legais foram estabelecidos, regulamentando os direitos constitucionais dessas pessoas que possuem deficiência. Portanto, o Estado ele se coloca como promotor dos direitos individuais e sociais e faz isso através de políticas públicas de inclusão das minorias e dos mais vulneráveis. E no estado do Piauí, a Secretaria de Estado para a Inclusão da Pessoa com Deficiência, ela contribui com a luta por meio de implementação de políticas públicas. Além disso, ela promove ações e projetos que têm como objetivo promover a igualdade de oportunidades, respeito, acessibilidade e inclusão para todas as pessoas. Olá, me chamo João Lucas e vou falar um pouco sobre o referencial teórico. Os 4 tipos de deficiências mais relevantes no nosso país, que é a deficiência visual, a auditiva, a motora e a mental. Vou falar um pouco sobre o diagnóstico e a prevalência de cada uma dessas deficiências. A deficiência visual ou a perda da visão é o comprometimento parcial ou total de toda a visão. E o diagnóstico, a gente pode diagnosticar essa doença, ela raramente atinge a visão durante a adolescência, e quando isso acontece, geralmente é devido a danos oculares ou falhas no cérebro, que não consegue receber os sinais visuais enviados pelos olhos. E as doenças subjacentes também podem causar deficiência visual, como a diabetes, glaucoma, entre outras, pressão alta, entre outras. A prevalência da deficiência visual, segundo os dados do IBGE de 2010 no Brasil, dá mais de 6,5 bilhões de pessoas estão com alguma deficiência visual no momento no nosso país. Em torno de 500 mil pessoas são incapazes de enxergar, são totalmente cegos. E 6 milhões de pessoas possuem baixa visão ou visão subnormal, que é uma visão que em torno ali de 40% a 30% da nossa visão. A deficiência auditiva é a perda parcial ou total da audição. Ela pode ser também causada por uma má formação ou uma causa genética.
O diagnóstico é feito com auxílio de um aparelho que é chamado de otoscópio, cujo objetivo é detectar a existência de um possível bloqueio do canal ao acesso à orelha. A prevalência é um estudo feito em conjunto pelo Instituto Locomotivo e a Semana da Sensibilidade Surda revela a existência no Brasil de 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva, sendo que 2 milhões dessas pessoas é a surdez chamada severa, que é uma surdez mais forte, que é a pessoa que não consegue escutar nada. E 54% dessa surdez severa atinge a homens e 46% mulheres. A deficiência motora é uma deficiência física e ela é definida em diferentes condições que acometem pessoas comprometendo a mobilidade, a coordenação motora em geral, a fala e consequência de lesões neurológicas ou neuromusculares. O diagnóstico da deficiência motora pode ter causa hereditária, congênita ou adquirida. A prevalência, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do IBGE, mostra que 1,3% da população tem algum tipo de deficiência física e quase desse total, 46% tem um grau intenso ou muito intenso de limitações. Somente 18% desse grupo frequenta um serviço de reabilitação. A deficiência mental pode se definir como estado de redução notável do funcionamento intelectual inferior da pessoa, associada a limitações, pelo menos em 2 aspectos do funcionamento adaptativo, que é comunicação, cuidado pessoal, competência doméstica, habilidades sociais, entre outros. O diagnóstico, que é oriundo da área a gente pode diagnosticar doença mental, oriundo da área da medicina, da psicologia, define o deficiente mental como pessoas que apresentam dificuldades psicológicas devido às patologias orgânicas neurológicas. A origem dessa patologia orgânica está na gestação, com problemas ou parto difícil. Além disso, a deficiência mental é diagnosticada em 4 níveis: leve, moderada, severa e profunda. Podemos citar a psicopatia como uma das severas, que é uma patologia também. E a prevalência, segundo o IBGE, 0,8% da população brasileira tem algum tipo de deficiência intelectual. E a maioria já nasceu com limitações. Do total de pessoas com deficiência intelectual, mais da metade, 54%, tem grau intenso ou muito intenso de limitação. E cerca de 30% frequenta algum serviço de reabilitação em saúde. Eu me chamo Lohane e eu vou apresentar a justificativa do tema escolhido. Nós escolhemos esse tema porque nos chamou muita atenção a posição que o Piauí tem na lista de estados brasileiros com maiores índices de deficiência, que é uma posição muito elevada, que é 4º lugar, sendo 60 mil somente na planície litorânea. Isso implica que tem que existir uma atenção redobrada para essa parcela de pessoas, já que a demanda por saúde é muito grande. Então, com esse projeto, nós buscamos assegurar e analisar as verbas disponibilizadas pelo governo do estado para saber se eles estão suprindo todas as necessidades que essa parcela dessa população exige. E buscamos assegurar a melhor qualidade de vida desses cidadãos e através de ações implementadas pelo governo do estado do Piauí. Então, a gente busca uma nova pesquisa populacional a respeito das mudanças aplicadas em favor do público com deficiência. Sobre os nossos objetivos, esse projeto de pesquisa tem como principal objetivo identificar quais políticas de saúde o governo disponibiliza com o intuito de melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência em Parnaíba. Para isso, com os nossos objetivos secundários, nós buscamos essa identificação através do levantamento de dados sobre a necessidade dos deficientes em Parnaíba, para que as medidas propostas atendam à demanda deles.
E também buscamos analisar as verbas disponibilizadas pelo governo do estado do Piauí para o município de Parnaíbas, aplicadas em favor do público com deficiência. Para isso, na nossa metodologia, nós a dividimos em duas partes. A pesquisa bibliográfica, feita no site do governo federal, artigos e documentos sobre pessoas com deficiência e políticas de saúde, para que haja um embasamento teórico e que, assim, o governo consiga, através das medidas conseguidas pelas verbas, a maior efetividade possível no cuidado aos pacientes com deficiência. Nossa pesquisa descritiva, faremos entrevista com os habitantes com deficiência que se utilizam dos recursos governamentais exatamente para sabermos quais necessidades há dessa população para que o cuidado seja o melhor possível. Eu vou falar um pouco sobre o cronograma do nosso projeto. Nós escolhemos o tema durante uma aula de IESC, do professor Gilberto Portela, que foi realizado em setembro. O levantamento bibliográfico foi feito nos meses de setembro, outubro e novembro. A elaboração do anteprojeto foi feita no mês de setembro. A apresentação do projeto está sendo feita agora no mês de novembro. A coleta de dados, nós começamos agora em setembro, mas como é um projeto que vai se estender até o próximo ano, nós continuaremos fazendo até concluirmos o nosso projeto. Assim como a análise dos dados. A organização do roteiro foi feita no mês de setembro ainda. A redação do trabalho foi feita nos meses de outubro e novembro. Nós acreditamos que a revisão e redação final do trabalho será feita no meio de maio, para que a entrega do trabalho final seja feita no mês de junho, assim como a defesa do trabalho final. Vou falar agora um pouco sobre o orçamento, que foi dividido basicamente em despesas de capital e despesas de custeio. A gente teve o custo com material de consumo, com a internet, e com as despesas de custeios tivemos a resma de papel, pendrive, e aí está o total de quanto tivemos o gasto, e é isso. Para finalizar, vou falar sobre nossas perspectivas, que é onde a gente deseja que nosso projeto chegue. O nosso projeto, se a gente alcançar todos os objetivos, a gente busca melhorar a qualidade de vida dos deficientes do município de Parnaíba e podendo mesmo servir de modelo para outros municípios do mesmo estado, tendo em vista a crescente melhora na qualidade de saúde do município. O Piauí, ele também já vem avançando ao longo desses anos, e ele é um dos responsáveis já por implementar políticas de acessibilidade, e hoje é uma referência nacional na área de inclusão de pessoas com deficiência. Então, a gente quer ver esse número crescer cada vez mais e ocasionar a qualidade de vida que essas pessoas merecem. Eu quero agradecer ao professor Tiago Araújo e ao professor Gilberto Portela, que nesse primeiro período foram bastante importantes para a gente. No geral, sabemos da situação que estamos vivendo, mas foi bastante benéfico a matéria de MEP e ESC para o nosso aprendizado, não só como pessoa, mas também para a sociedade em geral. E é isso. Quero só meu obrigado, e eu acho que é obrigado de todo o nosso grupo. Estou falando pela Maria Clara, pela Lara e pela Lohane. Também queria dar o muito obrigada a todos os nossos colegas de turma e a todos os presentes nessa apresentação. Obrigado pelo seu tempo, pela atenção. Também agradecemos a todas as pessoas que estiveram conosco nesse primeiro semestre. Foi um primeiro semestre muito interessante pelas situações em que estamos, mas que, graças a todas as pessoas que estiveram conosco, tornaram ele muito agradável, e que o nosso aprendizado foi muito completo. Obrigada a todos. Obrigado.